Eu queria bater um papo agora com a doutora Esli. Queria pedir para trazerem aqui 2 cadeiras. Você pode se assentar. E a gente vai conversar bem rapidinho sobre a dracma perdida. Então a gente já entendeu que quando Jesus, lá em Lucas 15, fala que a mulher tinha 10 dracmas, ele estava falando do quê? Do cofre. Era um saquinho de moedas? Era o quê? Um colar de noivado. A gente já entendeu, né, doutora Esli, que a dracma também faz parte do véu de noiva. Pessoal, traz para mim aqui, bem cantinho, por favor. Mas, falando literalmente dentro do contexto, a dracma perdida está dentro de uma tríade de parábolas, né? Você lê sobre a ovelha perdida e a festa quando ela é encontrada. O rebanho não está completo, ele deixa as 99 que estão ali seguras no aprisco. Não, no aprisco não, deixa nas montanhas mesmo. É uma música, olha a importância do compositor. Eu acabei de citar um hino. As 99 deixou no... Mentira. Resgatar a dracma perdida dessa parábola. Ele deixou as 99 que eram obedientes nas montanhas e foi atrás da ovelha perdida. O rebanho não está completo enquanto o pastor não vai atrás da ovelha perdida. Aí tem a parábola depois do filho pródigo, a parábola do filho perdido. A mesa não está completa enquanto todos os filhos não se assentam. Então, a parábola da dracma perdida está bem no meio. Qual a mulher, tendo 10 dracmas e perde uma, não procura diligentemente até encontrar? Acende a candeia, varre a casa e quando encontra, faz festa com as vizinhas e com as amigas. Então, no contexto da tríade de parábolas, a gente está usando como uma metáfora para perdi isso, perdi aquilo, onde que eu perdi. Mas, na verdade, doutora Esli, a parábola da dracma perdida significa a pessoa, não é isso? A pessoa. Sim, pode sim. Não só uma dracma perdida, como pessoas, ovelhas. E eu acho que, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de falar, que a gente pudesse falar sobre a dracma encontrada. Já encontramos a dracma, gente? Muitas, né? Vamos falar da dracma encontrada. Põe bem pertinho assim da boca para o microfone captar bem sua voz. É que eu encontrei uma outra coisa primeiro e eu queria que você visse. Encontrei no caminho assim para uma pessoa que tem tudo. Então eu quis te dar uma coisa, não quis te dar uma coisa que não me custasse nada. Mas nem tudo é dinheiro. Você que fez? Que linda! Quantas dracmas! Essa daí a gente conta em termos de tempo, algo que eu quis te dar em representação a todos vocês. Eu gosto de fazer meus rabiscos. E enquanto eu preparava minhas ideias, me veio essa, é um tipo de neurográfica que eles chamam, mas eu gosto de pegar os versículos da Bíblia, as ideias da Bíblia. Então aqui estão as 9 moedas, aqui está a perdida. A encontrada. Isso, vamos mudar o nome agora. A encontrada. E está aqui, né, a mulher, aqui está sua lâmpada, né, e ela procurando. Só que a minha está em pé, não tinha visto esse daí de estar escorregado. E é um traço muito diferente que a nossa irmã pinta. Sim. Mas é o meu jeito e eu quis te dar uma coisa que me levou várias horas e muita inspiração. E aqui dentro tem muita oração.
Então, agora vamos falar da dracma encontrada. Vamos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estava vendo a minha lista de mulheres e a gente fala muito de casamento. A gente deve falar de casamento. Sim, faz parte, né? Mas nem todo mundo é casado, como Sim. você falou, né? E um dia eu gosto muito de genealogia, porque quem não lembra do meu nome pode ir lá procurar em Lucas 3:25, que vocês vão me encontrar lá, que meu nome vem de lá. É a genealogia de Jesus segundo Maria. Mas em Mateus a gente encontra a genealogia de Jesus segundo José. E uma das coisas tão interessantes nessa genealogia é o fato que tem mulher. Aliás, Verdade. tem 5 mulheres. Sim. A gente tem que encontrar na genealogia essas 5 mulheres. São as dracmas encontradas, hein? E eu acho que assim, a gente podia começar a puxar o fio aí sobre as mulheres que Jesus encontra, porque as dracmas também somos nós, né? E quais são os tipos de mulheres que Jesus encontra. E eu acho importante isso, porque nem todas eram. Algumas eram casadas, outras vieram a casar, outras, né? Então, eu lembro assim, Tamar. Tamar foi aquela que deu uma enganada assim no sogro, porque ela tinha sido enganada, né? E teve um filho com ele para poder cumprir com as leis levíticas e não sei o que mais para lá. Mas ela foi uma mulher enganada, né? E eu acho que assim, uma das dracmas que Jesus encontra é a mulher enganada. Que carrega essa identidade. Eu sou uma mulher enganada. Né? Uau! O que me faz lembrar da outra Tamar, que foi a irmã de Absalão, que foi a mulher estuprada, a mulher abusada, a moça virgem, que quis servir, que quis fazer o melhor para o seu irmão, e não teve um final feliz dessa história. E existem muitas mulheres que jamais contaram para alguém. Eu já encontrei senhoras de 40, 50, 60, 70 anos que pela primeira vez na vida falam em voz alta o que foi que lhe aconteceu. Ou quando criança, muitas vezes quando jovens, né? Quando adolescentes, que algum rapaz, né, forçou. Outras vezes não foi nenhum rapaz, às vezes foi algum familiar, como a gente ouviu a história da Glauca, que contou com tanta coragem, tanta ousadia, Coragem, né? meu Deus. Então, nós temos a história. O noivo, né? Quantas vezes, prestes de casar, é um abuso, é uma defraudação, é um engano, né? Exato. Aí nós temos Ruth. Né? Quem sabe eu me identifico muito com Ruth. Uma vez eu fiz um estudo bíblico de manhã e entrevistei cada uma dessas mulheres. Ai, que legal. Como um estudo bíblico. Então elas vieram assim. Ruth, inclusive, tinha sido escolhida por uma estrangeira. Já pensou, doutora Esli, a gente na caravana Israel, Mulheres Diante do Trono, levaram umas atrizes para fazerem um bibliodrama, que eu sei que se a senhora trabalha com bibliodrama, tem até o livro, Tem. né, de aplicação do bibliodrama em terapias assim de grupo, nas igrejas e tal. Enfim, já pensou a gente Seria ter muito legal. a Ruth lá nos campos de Moabe contando pra gente? É. E a Ruth, a gente sempre pensa assim, pô, ela teve aquelas palavras maravilhosas para não emitir. E falou mesmo, né? Inclusive eu me casei com as palavras dela, mas ela era uma estrangeira, ela vinha de um povo pagão, ela vinha inclusive de um povo inimigo de Israel, né? Então quando Noemi leva a Ruth de volta para casa, ela está levando não só uma gentia, uma não judia, como assim, alguém do estrangeiro, do estrangeiro ela sofria inimigo. preconceito, ela Exato. podia sofrer resistência, desprezo, humilhação, como um imigrante mal-vindo. Tanto é que assim, Boaz depois fala para ela, fica aqui no meu campo, porque eu vou te proteger, porque senão ela ficaria desprotegida, né, realmente. E quem sabe eu me identifico muito com ela, porque eu já fui muito estrangeira em muitos lugares. Ai.
Meu Deus, é difícil. E é difícil. E Salmos diz que Deus cuida da viúva, do órfão e do estrangeiro. do estrangeiro. Viva as estrangeiras aqui. Beijo para todas as mulheres da igreja diante do trono que estão me assistindo, minhas amigas queridas. Quem já viveu no estrangeiro ou vive, quem sabe, entende isso, né? Aí nós temos Raabe. Raabe não tinha uma reputação das melhores. O que será que aconteceu, né, na vida da Raabe, que ela foi muito esperta, ela entendeu o que estava acontecendo, ela entendeu que eles iam perder e ela abrigou. Nesse dia do estudo bíblico, a gente fez o estudo, não eram atrizes, eram irmãs que, né, cada uma. Então foi tudo feito no espontâneo, não tinha nada ensaiado, nada. Gostei. Aí a Raabe veio vestida a rigor. Quem já leu a Bíblia está entendendo, né, gente? Os trajes da Raabe. Foi prostituta, né? Para quem não se lembra. E ela dizia assim, e aí quando eu perguntava, como é que era a sua vida? Sabe o que é? Eu conheço todos os segredos de Jericó, porque eles passam pela minha cama. Misericórdia. Uau. Mas você sabe de uma coisa? Deus de Israel encontrou essa dracma. É verdade. E ela se tornou, né, uma antecedente de Davi e eventualmente de Jesus indiretamente, né? Porque ela se tornou parte da linhagem do Messias. Verdade. Então Deus encontra mulheres promíscuas. Essa era a identidade que ela carregava. Essa identidade que ela é conhecida, inclusive, né? Só que assim, ela deve ter se casado bem depois, né? Porque para ter uma família e tudo mais. Entrar na genealogia do rei Davi, de Jesus. Alguém a resgatou mudou a identidade dela. Mudou a vida dela, né? Mudou esse encontro com as pessoas que representavam, né, o Deus de Israel. Aí nós temos Batseba. Eu fiz isso daí várias vezes, esse bibliodrama. Então tinha uma que dizia assim: eu nasci para ser rainha. Eu tomava banho pelada todos os dias debaixo da janela do rei para ver se algum dia ele me visse. Essa foi uma versão. Mas aí teve uma outra versão que disse assim: sabe como é que é, né? O rei manda buscar, e se eu dissesse não, era morte certa. E eu amava meu esposo. Eu não queria ter feito aquilo. Eu não tive opção. E às vezes nós temos mulheres assim também. Essas outras dracmas encontradas, mulheres que se encontram em situações em que elas têm muito pouca opção. É isso ou a morte. É isso ou coisa pior, né? E Jesus encontra essas dracmas também. Aleluia. E aí eu pensei também sobre mulheres estéreis. A Bíblia fala tão claramente, sabe que quando eu fiquei divorciada há tantos anos, Deus me levou a Isaías 54. E ele descreve depois eu quero até ler para nossas irmãs, se você deixar. É um meu texto de um tempo muito importante na minha vida. Eu sei de cor. Eu amo Isaías 54, principalmente o quê? Porque o Senhor dos Exércitos é o teu marido. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Exatamente. Então aí ele descreve as estéreis, né? Mulheres que quem sabe se casaram e nunca tiveram filhos. É o versículo 1. Alegre-se, ó estéril, e tu que não deste à luz, cante alegremente, ó estéril, né? Porque mais são os filhos da estéril que da abandonada do que da casada. Da casada, né? Então, mesmo as pessoas, as mulheres que nunca tiveram filhos, na visão do Senhor, elas podem ter filhos. E ele tem muitas formas de dar esses filhos. E também ele fala da mulher abandonada, né? A mulher que tem vergonha, né, da sua juventude e que o marido largou dela, né? Repudiou, quem sabe, como a gente falou antes, né? E não quis mais papo com ela, mandou embora da casa dele. Ela teve que voltar para a casa dos pais, ou às vezes até coisa pior, né? Então aquela pessoa
que se casou com tanta ilusão e que antes dos 30 anos está divorciada, está largada, está abandonada. Então, tem essas mulheres, tem as viúvas, né? Eu me casei com viúvo, então eu entendo, eu casei com um viúvo poucos meses depois que ele perdeu a primeira esposa. E você falou muito bem, se o viúvo não produziu bom fruto nos 24 anos antes que ele teve casado com a falecida, então também não quero. Mas o meu era o cobiçado. Mas eu via a dor dele. Ele sangrava por todos os poros. E as mulheres também, quando a gente fica viúva. Eu me lembro uma madrugada, 3 anos atrás, que eu fui para o hospital às 3 horas da manhã. Meu marido, soldado, que vira para mim e diz assim: me leva para o hospital porque eu acho que eu estou morrendo. Ai, Jesus. Uma mãe que nunca teve esse tipo de atitude, para pedir ajuda. E em 10 minutos nós estávamos no hospital. E enquanto eu fazia os papéis, eu pensava assim: Senhor Jesus, será que eu vou sair desse hospital viúva? Misericórdia, Jesus. E Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia dele. E os médicos conseguiram achar o problema, consertaram. E eu saí casada do hospital e não viúva, mas eu senti o que poderia ser aquilo. E convivi com muitas viúvas também, escuto muitas viúvas, né? E isso também, é uma dracma encontrada por Jesus. Você sabe que Maria quase foi mãe solteira, né? Pior que é verdade. Ela era tão mal falada em alguns círculos. Meu Deus, até o José não acreditou nela. Ele precisou de um sonho. Você imagina assim, a Maria chega para José e diz assim: José, eu tenho uma coisa para te contar. Diz: pois não, meu bem. Diz, é que eu estou grávida do Espírito Santo. Bom, então nós vamos arrumar os papéis de uma forma. Ele precisa de um sonho para poder explicar isso. Mas ainda hoje, às vezes, as pessoas falam: nem se um anjo aparecesse para mim. Acho que eles lembram da história de José, né? Precisou de um anjo. Precisou de um anjo aparecer e explicar. Diz: olha, deixa estar. É isso mesmo, pode ir, pode tranquilo. E o respeito que ele teve com ela também, né? Que enquanto ela esteve grávida, ele também a respeitou, né? E não teve relação com ela até que depois que Jesus nascesse. Então, a gente vê uma mulher que foi muito mal falada, porque, inclusive, naquela época tinha aqueles aquelas fofocas de que Jesus tinha uma origem suspeita, porque realmente tinha essa coisa assim, mal explicada para aquela época. Mas ela enfrentou muito do que muitas mães solteiras, também enfrentam. Muitas mães cujas filhas também, se tornam mães sós, Então, inclusive, eu queria citar aqui aquelas mulheres que engravidam sem querer, Exato. E a pastora Zenete mesmo tem um programa maravilhoso, de apoio a mulheres com gravidez indesejada. E essa é uma forma muito eficaz da igreja ser a mulher que vai procurar até achar a dracma perdida, ou seja, vai em busca das almas, das pessoas que estão perdidas nas frestas escuras aí da vida. Então a gente tem cartazes, gravidez indesejada, ligue para. E às vezes as meninas, as moças, as mulheres até casadas que não queriam estar engravidando de novo, elas procuram achando que é o quê? Uma clínica de aborto para interromper a gravidez. Mas aí quando chega tem todo um acolhimento, todo um apoio, Quando vê ali o ultrassom, escuta o coraçãozinho do bebê, vê um quartinho montado, recebe a promessa de: nós vamos te ajudar, você não vai passar por essa sozinha. Então é tão lindo, encontrar a dracma perdida dessas mulheres com uma identidade dessa, porque elas precisam do nosso apoio. E já foram milhares de bebês salvos. Glória a Deus. E que nasceram e que estão aí cumprindo o seu propósito por causa do Ange. Talvez na sua cidade tenha algum projeto desse. Se não tem, quem sabe você vai começar a encontrar um monte de dracma perdida aí dessas mulheres com esse tipo de história, de identidade,
O que também leva às mulheres que foram adotadas, resgatadas muitas vezes de um aborto, para não acontecer isso, foram entregues em adoção de alguma forma e que não sabem a sua origem, né? E outra, nos Estados Unidos eles têm também todo um regime de adoção aberta, onde a mãe biológica pode até acompanhar, dentro de certos limites, o desenvolvimento desse filho. Mas muitas mulheres foram adotadas sem saber, né? Isso também é um dracma que Jesus encontra, que Jesus resgata. E existem outras mulheres, né? Por exemplo, de autoridade. Nós temos Débora, nós temos Esther, mulheres que tiveram posição de destaque, que salvaram sua nação de alguma forma direta ou indireta, e que todo mundo aplaude, mas ninguém entende o que é o peso de uma responsabilidade dessas, de levar uma nação, né? E finalmente a gente sempre fala da mulher virtuosa, quem a achará, que você estava falando, mãe. Meu pai conta, né, que uma vez um homem morreu, né, e a viúva lá no culto, né, fúnebre, ou culto memorial, né, estava ali contando, né, da alegria dela, porque pegou a Bíblia do marido, toda rabiscadinha, né, lá, e em Provérbios 31 estava escrito, mulher virtuosa, quem achará? E na letrinha dele assim, eu achei. Bah. Aí o meu pai falou que depois disso, todas as mulheres daquela comunidade começaram a pegar a Bíblia do marido para ver se tem escrito. Né? Então, assim, foi algumas reflexões que eu fiz, porque às vezes a gente fala muito sobre casamento, e eu acho que devemos mesmo falar. Nem todas as mulheres, nem todos os homens também são casados. Concordo com você de que os homens ficam muito pouco tempo, né, viúvos, eles têm o mesmo costume de casar de novo. As mulheres, inclusive pela nossa cultura, né, muitas vezes acabam ficando viúvas muito tempo, ou às vezes para o resto da vida, às vezes por opção, não quero mais, não quis. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, eu já fui tão feliz no meu primeiro marido que morreu, já estou plena, satisfeita, não vou arriscar. Não vou arriscar. Né? Ou então a outra, ai, eu sofri tanto, não, marido, não quero nem saber. Né? Ou então, não, tem aquelas que realmente... Já vi mulheres que já casaram 2, 3 vezes. Tem uma mulher, né, que os 2 primeiros maridos morreram. Aí o terceiro, você vai ter coragem de casar com ela. Não, agora eu vou contar uma bem divertida, doutora Esli, de uma viúva, tá? Subindo a rua aqui, subindo a ladeira aqui, BH tem muito morro, né? Bah. Eu me lembro uma vez que eu fui participar de um congresso de mulheres e eu não era preletora. E aqui para o nosso congresso eu estou sempre, né, de salto, de maquiagem produzida, né? Inclusive quero aqui agradecer as minhas amigas que me produziram. Mas como congressista você tem que vir de quê? De tênis, de sapatinho baixo, porque você vai subir e descer as montanhas de Minas, né? Enfim, essa senhora que eu já conhecia aqui na igreja, e era uma senhora assim muito, sem muita vaidade, né? Era uma mulher assim que não se produzia muito, né? E a gente entende que cada mulher tem uma cultura familiar, um gosto, ou até mesmo posses, né? Ainda que hoje está bem mais acessível você se cuidar e tal. E eu sei que de repente eu vejo essa senhora subindo esse morro com um batonzão, cabelo pintado, escovado, modelado, uma roupa bonita. Eu parei e falei assim, dona fulana, o que aconteceu? Gente, ela abriu um sorriso daqui e falou assim, meu marido morreu. Sério, tem viúva que ficou super feliz. Aí eu não sei se ela estava se produzindo, porque agora ela estava feliz, né? E a gente com mais disposição se cuida melhor também. Ou se ela estava pronta para encarar uma segunda tentativa de ser feliz, né? Tomara que ela tenha conseguido. Nunca esqueço disso. Tem um pouco de tudo na vida. Mas essas foram algumas das dracmas. E realmente, assim, pensei, né, que a gente podia até
orar Isaías 54. Amém. Traz o tangedor aí, para a gente poder liberar Isaías 54 sobre as mulheres. Amém, ó. Se apruma aí no banco. Respira fundo. E essa voz suave, mansa, profunda da doutora Esli vai ler sobre nós essa palavra, né? Quem pode fazer assim para receber, né? Fecha os olhos, doutora Esli. Eu também gosto muito dessa palavra, falou muito para mim. Então vamos lá, vamos orar juntas. E é isso que o Senhor diz. Ele fala que Ele te encontrou. Diz, filhinha, você é a minha dracma. Eu te encontrei. Eu procurei até te achar. Eu tinha certeza que eu ia achar você. E eu fui atrás até te encontrar. E eu sei muitas vezes que você achava que você não era digna de ser encontrada, mas isso não existe no meu reino. Ninguém é digno. Eu procuro você porque eu amo você. E por isso eu quero que você cante, ó estéril. Cante você que nunca teve um filho, você também. E rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca teve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada, violentada, estuprada e abusada, largada, prostituída, repudiada, divorciada. Mais fruto produziu a vida destas mulheres, de vocês mulheres, assim que aquela que estava casadinha com seus filhos. Porque eu, o Senhor, eu posso fazer essas coisas nessa vida, e eu faço essas coisas na sua vida. Portanto, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique bem as suas cordas, firme as suas estacas. Por quê? Porque você vai se estender. Você vai se estender para a direita, você vai se estender para a esquerda, você vai ter descendentes de uma forma ou de outra, você vai reproduzir, você vai se multiplicar. E seus descendentes, essa multiplicação vai desapossarar nações. E vão se instalar naquelas cidades abandonadas, naqueles espaços que ninguém quis. Eu quero que você ocupe esses espaços na vida. Não tenha medo. Não quero que vocês tenham medo. Não tenha medo, porque você não vai sofrer vergonha. Você não vai mais sofrer vergonha. Quem sabe muita gente falou, fez coisas, fizeram coisas que te fizeram sentir vergonha. Não, a vergonha não vem de mim, diz o Senhor. Você não vai precisar mais passar vergonha. Você vai aprender a lidar com a sua vida de tal forma que você vai se orgulhar da sua conduta. Porque ao sarar, ao curar teu coração, cada dia mais você vai andar em santidade. Você não precisa temer o constrangimento, porque você não vai ser mais humilhada. Quem sabe você vai se humilhar debaixo da minha mão para eu poder te exaltar. Mas não será a humilhação das pessoas que fará isso com você. E aquela vergonha que você viveu na sua juventude, você vai esquecer disso. Porque eu tenho uma borracha santa, abençoada,
Eu sei que vocês não conseguem esquecer as coisas. Eu, como Deus, eu tenho o mar do esquecimento. Eu sou capaz de esquecer. Mas eu vou fazer com que você não tenha que ficar lembrando da humilhação que você passou na sua juventude, nem da sua viuvez, nem do seu divórcio, nem das coisas adversas, os traumas que você passou. Porque eu, o Senhor teu Deus, tiro essas farpas do teu coração. Eu quero te contar um segredo que nós vamos compartilhar, eu e você. Eu, o Senhor, o Criador, eu, o Senhor dos exércitos, poderoso, daqui para frente, eu sou teu marido. Se você tiver um marido terrenal, não importa, eu não sou ciumento, eu sou zeloso, mas ciumento não. E se você não tem um marido terrenal, daqui para frente quem paga as tuas contas sou eu, porque eu sou o teu marido. Eu vou te cobrir, eu sou quem te protege, eu sou quem te defende, quem cuida de você, quem cuida dos teus filhos, porque eu sou o Santo de Israel. Eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Boaz. Eu sou chamado o Deus de toda a terra e, portanto, eu posso fazer essas coisas. Eu posso, inclusive, fazer essas promessas para você, porque eu sou Deus fiel. Eu quero que você me escute, porque eu estou te chamando de volta. Eu estou te chamando de volta para o meu coração. Eu te procurei tanto, tanto, tanto. Você estava pensando que eu ia ficar com as outras 9 dracmas e me esquecer de você? Não. Eu nunca me esqueci de você. Eu continuei procurando até te encontrar. Eu tinha certeza que eu ia te encontrar. E por isso que agora que eu te encontrei, eu estou te chamando de volta. Como que se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Como uma mulher, sabe essas mulheres que se casaram novas e foram rejeitadas? Assim eu estou te chamando. Eu não vou te rejeitar, eu nunca te rejeito. Eu estou aqui para te esperar, para te receber. Eu estou te chamando, eu te chamo pelo teu nome, porque eu te dei teu nome, como o Isaac foi dado. Eu escolhi teu nome para você poder ser encontrado. Eu sei que você sente que por um breve instante eu te abandonei. Mas eu quero que você saiba e conheça a minha profunda compaixão. A minha profunda compaixão. E por isso que eu estou aqui te chamando de volta. Eu estou te chamando de volta para o meu coração. Eu quero que você viva no meu coração. Eu quero que você seja capaz de ouvir o latido do meu coração. Eu quero que você escute o tum, 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 tum do meu coração, cheio de compaixão. Eu quero que você sinta quando eu coloco meu manto sobre você, que eu canto músicas de niná para você dormir, porque eu sou não só teu marido, como um bom pai que te conta histórias e ora com você e está presente na tua vida antes de você dormir e para quem você pode dizer bom dia. Quem sabe você sentiu que num impulso de indignidade, de indignação, eu me escondi de você por uns instantes. Quem sabe você não conseguia ver o meu rosto. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que você nunca esqueça disso, filhinha. É com bondade eterna. É com bondade eterna que eu tenho compaixão de você. Minha dracma encontrada. Amém.